Olá, aqui é o Nilo Guimarães do Conaeng, tudo bem? Bom, pessoal, eu resolvi gravar um vídeo para explicar melhor esse artigo aqui, onde eu falo uma maneira prática, né, de vocês simularem sistemas, e um dos sistemas aqui que eu proponho, que é do nosso interesse, né, é calcular a efetividade da fábrica, né, o índice OEE é o índice mais usado para sabermos a eficiência fabril. E o OEE nada mais é que a disponibilidade vezes o desempenho vezes a qualidade. Então, para quem vem acompanhando aqui o nosso blog Conaeng, né, já sabe, eu já falei bastante a respeito disso. E hoje eu vou estar mostrando então uma maneira de simular o índice OE. Se vocês forem ver aqui, ó, já existe aqui o ambiente de simulação onde a gente pode ver algumas informações e eu vou entrar em mais detalhes logo a seguir, tá? Vocês podem, como está descrito no artigo aqui, simular já o sistema para obter algum resultado. Então aqui ele já está mostrando, né, uma simulação da disponibilidade, do desempenho, da qualidade e do OEE. Tá? A gente pode ter isso em forma gráfica, pode ter em forma de tabela e outras informações que nos interessem aqui. Mas eu vou fechar aqui porque há uma maneira melhor aqui de usar o sistema do que nessa janela pequena. A gente pode ampliar. Vocês podem ampliar aí tanto no Full Screen Insight, quanto clicando nessa outra imagem aqui, e aí nós passamos então para o ambiente do Insight Maker. A ideia não é falar tanto da ferramenta, mas ela merece sim ser abordada, pelo menos o básico, porque é um ambiente realmente fantástico. Tá? O Insight Maker ele permite que você faça estudo de simulações, de sistemas, e de uma maneira muito simples. E o melhor de tudo, né, ele é gratuito, roda na web, então não precisa instalar nada do seu notebook, no seu computador. Ele vai rodar aqui no ambiente, num navegador, né, ele é feito em JavaScript, foi lançado em 2010, né, veio de um trabalho de doutorado, de um profissional que depois trabalhou vários anos no Google, né, enfim, é uma excelente ferramenta. E aqui eu descrevi o processo, ó, como é que o OEE é calculado. Né? Então tem aqui um tempo total disponível, esse tempo aqui, que são as 24 horas do dia, 7 dias por semana. Né? Então eu linkei ele, né, vinculei ele com um tempo aqui que não é planejado, onde a gente tem ali um tempo na fábrica que ela não vai produzir. Né? Tá? E esse tempo ele é definido por uma variável aqui, não planejado. Que aí depende se a empresa trabalha um turno, 2 turnos, 3 turnos, enfim, vai dar um resultado diferente. Tá? Depois aqui do não planejado, a gente tem um tempo total disponível para a produção, que é usado no OE para o cálculo da disponibilidade. Né? Então a gente só vai considerar uma perda de eficiência se a gente não conseguir produzir no tempo planejado para a produção. Tá? Avançando aqui, a gente vai ter algumas falhas, né? Falta de matéria-prima, de operador, quebra de máquina, enfim, a gente calcula um tempo real de produção, que vai impactar aqui no desempenho. O desempenho diz respeito à velocidade de produção, né? Se aqueles parâmetros de corte, aquela velocidade de avanço, enfim, que a gente definiu na máquina CNC, ela está sendo respeitada. Se a gente tiver queda de performance, que aparece aqui, a gente vai ter um desempenho real que ele é inferior, né, ao tempo real de produção. E a gente pode até ver a equação aqui. Ó. Se eu clicar aqui, eu vejo que a performance, né, o desempenho real ali, é o tempo real de produção menos a queda da performance. Tempo real de produção menos essa queda na performance que eu acabo tendo. Né? E aí sim, os dois elementos juntos, aí eu vejo a equação aqui do desempenho, né, nada mais é que o desempenho real sobre o tempo real de produção. Então ele é menor que 1, né, porque houve uma queda para cá. Seguindo aqui, pessoal, vocês vão ver que o desempenho real ainda tem uma queda por retrabalho ou refugos, né, que acontecem no processo. E daí a gente tem uma quantidade de produtos conformes, né, produtos que atendem às especificações aqui no final. E aí esses dois sim formam a qualidade. E esses três parâmetros aqui, disponibilidade vezes o desempenho vezes a qualidade, vai dar o OE que a gente busca tanto. Ok? Então, pessoal, esse aqui é o ambiente. Não se preocupe que eu vou mostrar mais a respeito dele. Se vocês olharem
no artigo aqui, ó, ele mesmo já vai dizendo, em linhas gerais, o que está acontecendo no modelo. Então, essas imagens ficaram pequenas, porque o espaço é pequeno aqui, mas se você clicar, dá para enxergar melhor e dá para dar um zoom ali para enxergar um pouco melhor. Mas aqui ele descreve, então, o que eu estava falando ali, né, das 24 horas diárias, 7 dias por semana, e aqui a gente pega um ciclo semanal, porque é como geralmente a fábrica ela define suas atividades, porque há diferença, né, entre segunda-feira e um domingo, né, uma terça-feira e um sábado. Então é melhor definir por semana. Então, ok, das 168 horas semanais, né, 24 horas vezes 7 dias, uma fábrica opera parte desse período. Pode se considerar um turno, são 44 horas semanais, né, que dá 26,19% do tempo total. Ok? Então, isso aí vai impactar exatamente ali no não planejado, né? Aqui eu coloquei 74%. Poderia ser qualquer número. Mas é o que vai acontecer na sua fábrica. Ok, e avançando aqui, ó, você pode seguir essa história, né? Então, no View Story, se você for ver aqui, ó, View Story no canto esquerdo inferior, a gente pode seguir os passos, o passo a passo, então, desse histórico. Aqui está o primeiro passo, né? Logo a seguir no artigo ele fala de um segundo passo. Também se clicar aqui, dá para ver melhor a imagem, tá? Vocês podem ter uma visão um pouquinho melhor. Mas enfim, clicando aqui no segundo passo, ele vai fazer justamente considerar as falhas que ocorrem para calcular um tempo real de produção, que é menor que o tempo total disponível para produção, né? Então, essas falhas são máquinas quebradas, falta de programação para as máquinas, falta de operadores, setup ineficiente ou excessivo, né, do que foi programado. Isso aí tudo são perdas nesse nível aqui que vão impactar a disponibilidade, que é um dos parâmetros, né. E aqui, ó, nessa imagem aparece aqui, ó, se vocês forem ver. Então deixa eu marcar aqui, ó, tem uma opção aqui onde eu consigo fazer anotações do modelo. Então é o Scratchpad aqui. Então eu consigo fazer notas, pegar em vermelho aqui, ó. Então, essa parte aqui que a gente está simulando aqui das falhas, esse item aqui, né, que vai afetar o tempo real de produção, que é essa parte aqui, é justamente o que eu vou usar para entrar daí no cálculo seguinte, que é da disponibilidade. Então, vou dar um outro passo aqui no modelo, ó, já estou calculando aqui a disponibilidade, né, que é impactada por essas falhas. Tá? Que é o primeiro item aqui, disponibilidade. Ok. Então no artigo ali eu também vou acompanhando, vou mostrando para você aí como é que funciona. Então a gente está nessa tela aqui e logo a seguir, ó, o próximo passo a gente vai avançar um pouquinho no modelo, né? Aí eu desloquei aqui para ficar mais claro. Então vou apagar essas imagens, vou gravar outras aqui. Então aqui, ó, o desempenho real ele vai ser impactado por uma queda na performance, né? Então essa queda na performance aqui impacta o desempenho real, que por fim acaba impactando o índice de desempenho que depois eu uso para calcular o OEE. Perfeito? Então uma coisa leva a outra. Isso aqui está encadeado, né? Os eventos estão encadeados aqui. Então se eu der mais um passo, aí eu tenho a questão do retrabalho e refugos, né? Então os itens que foram produzidos, injetados, cortados na laser, na oxicorte, plasma, ou usinados, né, em torno CNC ou no centro de usinagem, enfim, qualquer processo fabril aqui que resultou em peças que não atendem às especificações. Então há problemas aqui da ordem de retrabalho e refugos, né? Então o que isso vai impactar? Ora, vai impactar no índice qualidade, que é um dos 3 índices que compõem o OE, né? Então, se eu der mais um passo aqui, daí a gente vai ver que o OE agora foi calculado com esses 3 parâmetros aqui, né? O desempenho, a disponibilidade e aqui a qualidade. Perfeito? Então aqui a gente conseguiu chegar no OE. Certo? Vamos ver no artigo aí onde é que a gente está. Estamos aqui agora. Você pode ler esse artigo, eu vou deixar descrito
Abaixo do vídeo ali você pode acessar essas informações. Tá? Então, aqui no ambiente do Insight Maker, se eu der mais um passo, aqui aparece os parâmetros, tá? Que são esses aqui, ó. Um parâmetro aqui, um aqui, outro aqui, aqui e aqui, que são variações respectivas, né? De percentual de variação no não planejado, percentual de falhas, porque eu não tenho uma determinação exata do que vai acontecer, né, na semana de falhas, eu tenho uma previsão. Então, aqui eu coloquei uma variação possível em cima de falhas, uma queda de performance, também variando a performance, né, a queda de performance, e um percentual de variação do retrabalho aqui, né? Esse percentual de variação de retrabalho afeta o retrabalho, e os outros afetam seus pares aqui, tá? Com isso aí eu consigo fazer uma simulação com todo o modelo completo. Vejam que à direita aqui, ó, ele destaca. Então aqui eu vou desligar o Scratchpad para poder deslocar aqui, ó. Os parâmetros que são variáveis, né? Eu posso variar o retrabalho, posso variar a queda performance, falhas. Os 4 parâmetros não planejado, falhas, queda de performance e retrabalho, e seus desvios, né? Aqui, o desvio do não planejado, desvio de falhas, desvio de queda performance e desvio de retrabalho. Então aqui, como último passo dessa história, né? Vocês vão ter a simulação, é só pressionar em Step Forward. Aí você tem a simulação, onde, por exemplo, aqui no tempo 4, ó, eu tenho disponibilidade em 0,94, qualidade em 0,93, desempenho em 0,90, resultando aqui num OE de 0,786. A gente pode ver isso em forma de tabela, que aí eu teria aqui, ó, o tempo 4, né, 0,94 vezes 0,90 vezes 0,93, dá o 0,785 OE. E eu posso ver outras informações, inclusive eu posso criar tabelas aqui se for do meu interesse, tá? Então isso é bem tranquilo de desenvolver. Esse aqui é um outro gráfico, né, onde eu escolhi os parâmetros, e eu posso aqui navegar de um para o outro facilmente para enxergar o que eu quiser, né? Posso posicionar eles, né, e depois posso navegar aqui como eu quiser. Ok. Vamos deixar então essa simulação aqui, porque agora a gente vai fazer algumas variações. Por exemplo, eu vou fazer com que a porcentagem do retrabalho permaneça, mas eu vou fazer com que a queda performance, as falhas, desvio não planejado, e também o desvio, todos os percentuais de desvio aqui, eu vou colocar em 0. Só vou deixar a fábrica operando, né, um turno aqui e um percentual de retrabalho. E agora eu vou simular. Apertando aqui no botão Simulate, você pode ter uma nova simulação. Tá? Onde vai ter aqui, ó. Ele diz que o desempenho está em 1, porque como não houve nenhuma falha, se vocês forem ver, ó, a disponibilidade está em 1, porque não houve nenhuma falha, né? O desempenho está em 1 também, porque não houve nenhuma queda de performance. Só houve sim uma queda na qualidade, que é 0,93, e ela por si só já definiu o OE. A gente pode ver na tabela aqui, ó. A disponibilidade deu 1 para todas as 20 horas que eu simulei, né? Começa em 0, vai até 20. Onde o índice de qualidade é 0,93, porque é 100% menos os 7% que eu coloquei aqui. E o OE dá 0,93, porque só a qualidade está variando. Então vamos mantê-la aqui. Essa é a outra simulação. Vamos manter aqui na tela, porque a gente pode voltar a ela futuramente. Eu poderia fazer algo semelhante aqui para a queda de performance, né? Então aqui uma nova simulação, eu poderia colocar retrabalho igual a 0, queda de performance igual a 5%, e simular novamente. Agora você vai ver, ó, o que vai acontecer aqui. Vamos na tabela direto.
A disponibilidade deu 1, qualidade deu 1 e o desempenho deu 100% menos 5% que eu coloquei aqui, né, no parâmetro, 95%. Poderia fazer algo semelhante aqui para falhas, né? Vamos botar 14%. E simulo novamente. Tá? Então vamos na tabela aqui que fica mais fácil de ver. Ó. Agora deu 100% menos 14%, 0,86, né? Desempenho 1, porque não houve queda de desempenho, qualidade 1, porque não houve refugo, né? Retrabalho, né? Então o OE deu igual a disponibilidade. Por que eu estou mostrando isso? Mostrando as possibilidades, né? Já que no artigo aqui eu pedi para quem lê o artigo fazer simulações, né? Eu coloquei que faça várias simulações, mas depois eu resolvi mostrar, porque talvez não esteja claro, né, como usar esse ambiente poderoso aqui de simulação para entender melhor o que acontece na fábrica, né? Porque, por exemplo, algo que eu acho interessante fazer, vocês poderiam voltar um retrabalho aqui de 5%, por exemplo. E aí colocar aqui uma variação aqui de retrabalho de 10%. Aí você pode simular aqui e vai ver aqui as informações. Ó. Então, do OE, né, variando, e ele está em cima do quê? Em cima do próprio parâmetro de qualidade, já que teve refugo e teve retrabalho. Né? Mas se eu pegar aqui o tempo 4, né, aquele que a gente tinha pego antes ali, se eu quiser ver qual é a informação que está sobre ele. Então aqui se eu vier em tabela, ó, eu vou ver o tempo 4. Para a gente lembrar aqui dos valores, eu vou capturar então esses valores aqui, só para a gente ter eles aqui do ladinho. Tá? E agora eu vou simular novamente. Vocês vão ver que há uma variação na tabela, né? Embora eu não tenha modificado os parâmetros, né? Então vai ver aqui, o tempo 1 deu 0,946 nesse aqui, e neste outro deu 0,95. Nesse aqui deu 0,95 no segundo, e aqui deu 0,947. Por que variou? Isso é uma questão interessante, né? Variou pela forma que o modelo foi construído. Quando eu coloco aqui o desvio do retrabalho está aqui, né? Tá? Ele impacta diretamente aqui no retrabalho, segundo uma equação, que é essa equação aqui. Eu pego o desvio real e daí eu busco um número randômico, né? Para fazer com que essa variação de 10%, né, ela seja randômica, e daí cada vez que eu simulo, ela acaba dando uma variação diferente. Né? Tem uma pequena variação devido a essa semente aqui, randômica no processo. Mas para eu não ter que ficar mudando aqui item a item, vez por vez, se eu quisesse aqui saber, por exemplo, como eu maximizaria aqui o meu OE? Bom, intuitivamente é bem fácil, né? A gente pode otimizar aqui, ó. Nesse modelo a gente sabe, né, que para maximizar o OE, o que eu tenho que fazer? Então eu vou colocar aqui o OE. Eu tenho que maximizar para o valor final, não é o somatório de valores, mas para o valor final. Eu tenho que maximizar a disponibilidade, o desempenho e qualidade, porque o OE é a simples multiplicação desses três parâmetros. Né? E o que impacta na disponibilidade? O que impacta na disponibilidade são as falhas. E no desempenho? No desempenho, o que impacta é a queda de performance. Então aqui eu escolhi porcentagem de falhas, já foi para ali. Ó. Se eu escolher queda de performance, que impacta no desempenho, ela também vai para ali. Se eu escolher retrabalho, que é a questão da qualidade, também vai para ali. Então, aqui ele diz que a porcentagem de falhas pode ir a 100%, de queda de performance 100, retrabalho 100. E os mínimos aqui podem ser 0, né? Então vamos rodar essa otimização aqui para ver o que vai acontecer. Então, ó, ele começou com aquele OE em torno de 0,985 e acabou chegando no OE igual a 1. Se vocês forem ver aqui, ó, ele foi iterando aqui
até chegar a 1 nessa interação aqui, onde ele colocou porcentagem de falhas igual a 0, porcentagem de queda de desempenho igual a 0, porcentagem de retrabalho igual a 0. Tá? Então ele colocou os valores, inclusive, aqui na minha tabela. Perfeito? Então essa é uma maneira de simular. Como ele alterou aqui os valores que eu tinha, eu posso vir aqui, ó, em revisões, e voltar ao modelo, né? Então eu vou restaurar uma revisão aqui do modelo para 21 minutos atrás. Então ele está restaurando o modelo. Vejam a flexibilidade, né? Estou na web, mesmo assim tem essa facilidade aqui de trabalhar com o sistema. O Insight Maker, ele é um sistema cliente-servidor, né? Nós somos a parte do cliente, onde usamos nosso notebook, nosso computador. Isso aí é enviado via internet para um servidor e lá ele processa o restante da informação. E aqui vai mostrar, ó, os mesmos números que eu tinha antes, que eu não queria perdê-los, né? Ok? Mas eu posso fazer outras alterações. Para não alterar esses parâmetros aqui de simulação, eu vou criar uma versão aqui, que é muito simples. Você aperta em Clone Insight e você cria uma nova versão, que é uma versão clone, né, daquele arquivo que nós estávamos trabalhando. Então eu vou deixar aquele ali na tela para ter a simulação original, que é essa simulação aqui, com essa tabela, né? Lembrando que cada vez que eu rodo, ele dá valores um pouquinho diferentes em função da semente, que ela é randômica, né? Então se eu rodei de novo aqui, ó, vocês vão ver aqui, ó, principalmente na base ali, ó, tempo 3 deu aqui 0,77. E nesse outro aqui o tempo 3 deu 0,79, porque tem as sementes randômicas que fazem variar. Mas se eu for agora para o clone, eu posso editar informações do clone aqui, para não deixar, né, clone do meu arquivo, eu vou colocar um A aqui. Então, a versão 02A. Vou deixar público para que todos vejam. Se eu colocar privado, só eu enxergo. Mas vou deixar público para que todos vejam. E vou salvar aqui. Porque aí, se eu quiser a qualquer momento voltar os valores, seria uma outra forma também, ao invés de restaurar o arquivo, que às vezes eu não sei exatamente qual é a posição que tinha os valores do meu interesse, eu posso simplesmente olhar no arquivo anterior e daí observar quais são os parâmetros que eu tinha usado naquele modelo até então. É claro que no caso aqui da simulação de otimização, eu poderia selecionar apenas um dos parâmetros e pedindo para ele otimizar, né? E ele pode otimizar, no caso do OE, claro, o interesse é para maximizar o OE. Mas em outras simulações, em outros sistemas, poderia ser interessante minimizar. Se você quiser ver as variações possíveis no modelo, ele tem um teste de sensibilidade do modelo. Tá? Então eu vou sair da otimização e vou entrar no teste de sensibilidade. Aí eu posso colocar, ó, me interessa saber a sensibilidade desses parâmetros aqui. Disponibilidade, desempenho, qualidade. E o OE também. Ele vai rodar 50 vezes. E nas regiões de 50%, 80%, 95% e 100%. Tá? Então eu vou rodar aqui. Agora ele está rodando, tá, para os três parâmetros que dão origem ao OE e vai me mostrar aqui qual seria a sensibilidade do modelo às alterações, né? Então a mediana está aqui. A 50% dos casos fica em amarelo, 80% dos casos em azul, 95% aqui em marrom e 100% aí cobre tudo, que é o em verde. Aqui ele mostra também em forma de tabela. E faz isso para o desempenho também, ó. Sensibilidade do modelo em relação ao desempenho, sensibilidade do modelo em relação à qualidade, e por final, o mais importante, né, sensibilidade do modelo, então, em relação ao parâmetro que a gente quer calcular, que é justamente o OE. Então aqui a gente vai ver o OE, sensibilidade do OE. Também a mediana dele,
a região de 50% em amarelo, a região de 80% em azul e assim por diante, tá? Então você também pode ver isso em forma de gráfico ou de tabela, certo? Então essas aí são as possibilidades. Eu estou mostrando ferramentas um pouco mais avançadas porque o básico, assim, o básico do Insight Maker tem na internet alguns vídeos aí bem simples para vocês poderem acompanhar. Então vamos ver aqui as considerações finais que eu fiz no artigo, que serve também aqui para o nosso Insight Maker. Então eu digo que qualquer par sendo diferente de zero, os gráficos modificam em função das funções randômicas que eu apliquei. E outro dia eu estava numa empresa, de um cliente, né, e ele me chamou a atenção que uma máquina estava parada, né? E muito material ao redor da máquina, ele falou, ele estava chateado, né, porque tinha faltado um operador. Então justamente, né, na fábrica, onde muita coisa pode acontecer, muita coisa pode dar errado, né, tem muita eletrônica funcionando, mecânica, hidráulica, pessoas, enfim, ambientes, né, instalações, tem muita coisa para dar problema. E justamente faltou um operador e era uma máquina importante, só tinham duas e ela era uma das máquinas gargalo, ou seja, ela parando ou não operando tranca toda a produção, né? Ele estava bastante chateado porque não conseguiria cumprir prazos, né, que já tinha assumido. Então é assim, pessoal, fica aqui a dica então do Insight Maker. Se quiserem, vocês podem entrar aqui, a ferramenta é livre, é só entrar no site aqui, Insight Maker, criar uma conta para vocês, pode clonar esse meu modelo está público, né? Vocês podem clonar, fazer as variações de vocês, estudar aí para a situação da fábrica de vocês, quais são os valores mais adequados, né, de falhas, cada de performance, retrabalhe com suas variações, e aí ver qual é o OE esperado, né, na fábrica de vocês. Lembrando que vai variar por 1000 questões que possam acontecer na fábrica, né. O que nós fazemos assim profissionalmente? Nós entregamos uma maneira de vocês obterem esses dados aqui de falhas, de queda performance, retrabalho, via o sistema MES, né? Que ele fica coletando essas informações do chão de fábrica e fazendo esses cálculos todos que eu simulei rapidamente aqui para você. Então, espero que tenha gostado. Eu pretendo fazer mais um vídeo de outros processos, né, usando o Insight Maker e talvez explicar um pouquinho melhor dele, como é que ele funciona. Mas por hora esse vídeo já ficou um pouco longo. Eu vou deixar esse modelo aqui disponível para vocês alterarem, mudarem, enfim, compartilharem com quem que vocês achem que seja interessante. Então, para você que me acompanhou até aqui, muito obrigado e te vejo no próximo vídeo.